Lefi é suede ayaulela, mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje quero falar da turbulência. É o que faz parte da nossa ansiedade. Prioritária ou emergencial é o que popularmente é conhecida como preocupação. É isso que faz parte desse distúrbio psicológico nesta nossa agitação irregular, pois é esse desassossego poderá nos fazer tomarmos decisões inadequadas socialmente, que é revolucionária nesse campo espiritual, emocional, irregularmente. É motivada pelo nosso desejo pessoal, o que faz parte da falta da consultoria, eu posso afirmar assim, que são conselhos necessários para não tomarmos atitude descontroladamente. Pois, como psicanalista holístico, infectologista espiritual, neurologista e teólogo, vamos citar algumas irregularidades bíblicas que ela nos descreve. Mas antes de citarmos alguns pontos, eu quero terapeuticamente, dentro desse estado espiritual, irracional objetivamente, orientar para nós termos uma posição coerente, exemplar, para não tomarmos decisões precipitatórias. E eu posso afirmar que o primeiro passo é saber esperar com paciência no Senhor. Isso está no Salmo 40, versículo 1. Eu posso também citar o Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece sempre. Terceiro passo também eu posso dizer que é o Salmo 112, versículos 6 e 7, que diz: na verdade nunca será abalado o justo e fará em e haverá em sua memória eterna, não terá mais rumores no seu coração e estará firme confiando no Senhor. Também como quarto passo, o Salmo 46, versículo 1, que é muito conhecido para quem tem essa estabilidade da confiabilidade em Deus, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí eu quero citar, dentro desse quinto passo, o que você vai compreender que Isaías nos diz, Isaías 55, do versículo 6 a 9, que nos orienta essa condição para a gente não ficarmos vulneráveis. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E aí manda deixar o ímpio o seu caminho, né? Deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se considerar, terá compaixão, terá condição para ele tomar posição regularizada, né? Torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Essa afetividade desse relacionamento entre Deus e o ser humano. Porque
ele afirma: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Assim diz o Senhor, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pois vou relatar, não criticar algumas condições que são destacadas na Bíblia como exemplo de fé, prática, conduta, mas só amadureceram com suas próprias experiências devido às suas precipitações ansiosas, como já relatei, que é necessário para o nosso amadurecimento nesse campo espiritual, emocional, racionalizado, psicologicamente. Aí você vai entender. Bom, como eu citei, o que teve uma parte ansiosa é o que é relatado, a Bíblia diz que o pai da fé, que amadureceu com seus próprios erros. Por quê? Eu sempre afirmo que o sábio aprende com o erro dos outros, mas o inteligente com seus próprios erros, para não viver em teoria ou conhecimento, mas exercer a prática exemplarmente, emocionalmente, racionalizadamente. Foi o desejo de ser pai. E, a princípio, na obediência, ele não esperou em Deus. Ele não teve essa condição de esperar da promessa em Deus que ele seria pai. Mas ele ouviu o conselho de sua mulher Sara. Mas foi no amadurecimento, quando a promessa se cumpriu, que foi quando veio Isaac, já era amadurecido, e agora Deus, novamente, que a Bíblia diz que somos tentados e também somos provados, né? E aconteceu que Deus agora o testou, pedindo para que ele sacrificasse. E foi quando ele, já amadurecido, obedeceu a Deus e foi abençoado. Essas são as histórias que estão no livro de Gênesis, de Abraão, Sara, Agar e Isaac. Eu posso também afirmar o próprio Moisés, que foi a promessa da libertação do povo de Israel. Deus falava diretamente com ele, mas nas suas irritações desobedeceu a Deus. E a Deus ele desobedecendo, mas Deus, como é onisciente, onipresente, onipotente, Deus preparou um sucessor que foi para dar continuidade à sua promessa ao seu povo. Foi Josué. Vocês bem sabem da história. Quem lê e estuda a palavra de Deus vai me entender. Bom, Ana também, que viveu um período amargurado, quando ansiosa, chorava muito, mas quando ela faz a sua declaração, porque era atribulada de espírito, confessou os seus desgostos ao
sumo sacerdote Eli, que não estava embriagada, mas preocupada, Eli abençoou. E aí é que veio, nasceu Samuel, e ela também cumpriu a sua promessa a Deus. Eu posso também dizer sobre Davi, o homem que foi e é relatado segundo o coração de Deus, que também teve os seus períodos de egoísmo, arrogância, mas a vida, ela é um grande professor, sempre afirmo isso. Ensinou a ele, com suas próprias decisões, que ele confessa e se arrepende e torna-se o homem segundo o coração de Deus, porque ele pede para que Deus criasse nele um coração novo, um espírito renovado. E aí é que está essa condição que é o dever de nós reconhecermos como os indultos que andam dentro dessa falta de ajuste. Eu posso dizer também a questão do filho pródigo, que dentro do seu estado emocional agitado, ele também teve a parte emocional, a decepção, que foi a parte que racionalizou ele para tomar uma decisão coerente e retornar e refazer os seus passos, não ficar mais sem condições. E eu digo também sobre o homem que Deus deu testemunho, que era Jó, que também no seu desespero amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele falou que não tinha paz, que só tinha desespero, que o que ele temia se apegou a ele. Mas Deus também faz uma correção quando pergunta a ele onde ele estava quando ele criou o céu e a terra. E depois ele mesmo afirma que falou de coisas que era maravilhosíssima para ele, ele não tinha entendimento, que era dentro dessa arrogância emotiva, irracionalizada. E depois ele reconhece, bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E como também o próprio Pedro, dentro do seu chamado ministerial, que teria que ser o exemplo, mas quando o Senhor disse que estava perto para se cumprir a finalidade do seu ministério terreno, disse que todos os trairiam e ele disse que poderiam todos trair, que ele estava preparado, que jamais negariam. E aí ele também teve a experiência. A Bíblia diz no livro de João que já era a terceira vez que Jesus estava com ele depois da ressurreição. E no diálogo na areia da praia, ele diz a Pedro, tu me amas? Ele disse, tu sabe que eu te amo. Apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Tu sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. E na terceira vez, quando ele fala, Pedro, tu me amas? E ele também faz a declaração, tu sabes de todas as coisas. Ali, o emocional dele ficou racionalizado. Eu posso dizer que psicologicamente foi ajustado quando ele reconhece. E ele também deixa uma orientação para a gente lançar sobre ele a nossa ansiedade, que ele tem cuidado de nós, e no seu tempo ele nos exalta. E para a gente ser sóbrio e vigiar, porque o diabo é o nosso adversário, anda bramando em derredor, buscando a quem possa tragar. E é esse estado zumbiológico, psicologicamente,
dessa ação, atuação e possessão. E é por isso que temos que estar dentro desse regulamento, dentro dessa condição da obediência, do nosso dever a Deus, para não ficarmos vulneráveis, para não perdermos o propósito, mas termos a comunhão, termos essa comunicação espiritual e essa regularidade física da confiança, mas que fica esse despertamento para não ficarmos ansiosos, porque nós compreendemos que algum, como está no tempo hoje, dezembro, são uma situação em que as pessoas procuram fazer comemoração dia 25, e o que está no livro de Mateus, não andeis ansiosos quanto ao beber, ao comer, ao vestir, que não é o alimento mais do que o corpo, a vestimenta, mais do que possa ter a cobertura necessária. Então, não ficar preocupados, não ficarmos agitados. Então, dentro dessa turbulência, é o que eu citei, que faz parte da ansiedade, das nossas prioridades emergencial ou prioritária, que é conhecida como essa preocupação, é esse distúrbio psicológico, nessa agitação irregular de atitude inadequada que tomamos. Mas devemos sempre pedir orientação a Deus e saber esperar com paciência no Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E Ele sempre fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, subcarregado, eu vos aliviarei. E Ele, quando fala: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, é esse legado da confiança que depois passamos a ter e regularmente viver uma vida social, uma vida familiar, equilibradamente. Que o Evangelho é equilíbrio. Não é para vivermos descontrolados emocionalmente, de querer que Deus faça aquilo que queremos do nosso jeito, na nossa hora. E aí é o que eu já citei, o que está no livro do profeta Isaías, que os nossos pensamentos, nosso caminho, não vai coadunar, por mais religiosamente que procedemos, nós vamos ficar nessa condição do egoísmo, da ansiedade, e operando Deus, quem impedirá? Quantos eu poderia citar, relatar, que tudo aconteceu como Deus permitiu. Um dos maiores exemplos, que muitos não entendem, foi também José, que no tempo de Deus, ele foi um grande administrador do Egito, mas isso foi a promessa, conforme eu falei, de Deus para se cumprir, quando quem deveria obedecer, que Deus falava diretamente com Moisés, mas teve que criar um sucessor para dar continuidade depois na terra da promessa. Mas que fique essa mensagem objetiva e esclarecedora para a gente não ficar nessa turbulência, dessa nossa ansiedade,
devido às nossas prioridades emergenciais, para não trazer esse distúrbio psicológico. É por isso que eu afirmo que Leif é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.